sejam bem-vindos a mais um episódio do Área Delas. Eu sou a Giuliavani e aqui comigo não tá a Aline Fanelli hoje, mas tá o Luiz Fernando Filho, que fala de futebol africano, no África Mamba e no Ponta de Lança. E aí, Luiz? Salve, Julia. Cara, é um prazer estar aqui, né? Tá nos estúdios também e tal. Vai ser maneiro falar sobre futebol africano, várias coisas. Então, brigadão. Ele já deu um spoiler, mas hoje a gente vai falar sobre a Copa Africana de Nações aqui no canal do Denilson Show. Então, se você ainda não se inscreveu, não curtiu, dá aquele like e fica ligado em tudo que rola por aqui. Vamos lá, Luiz. A gente viu uma edição muito grande da Copa Africana esse ano. Eu senti que foi a que teve a maior recepção pelo público no Brasil. E eu acho que é muito porque as eliminatórias africanas já vinham sendo transmitidas e é um trabalho que vocês fazem que começa a ser de nicho, mas quando chega nas grandes emissoras, como é a KZTV que transmitiu, a Band já fazia a Copa Africana, eu acho que o público acaba acatando um pouco mais e se vê mais ligado nisso. Eu acho que houve uma procura maior por isso. Você também teve esse sentimento? Cara, tive. Eu acho que foi a melhor edição que eu assisti, assim, essa última edição. Eu acho que facilita também. Eu vou me acostumando olhando pra ti, pra câmera de vez em quando, pra ficar mais profissional. Eu acho que facilita muito o fato também disso que tu falou, de ter as transmissões. E também o fato de vários jogadores já atuarem nas grandes ligas e tal. Então, eu acho que com o desenvolvimento das escolas africanas, assim, e a gente vê vários jogadores em vários clubes da Europa, facilita bastante, valoriza bastante. Então, assim, eu acho que facilmente pode ser colocado como a maior Copa Africana da história. Apesar de ter uma próxima Copa Africana que vai ser em julho de 2025, que vai ser no Marrocos, que eu acho que vai ser ainda maior, mas eu acho que essa edição ficou demarcada por uma continuação de uma mediatização mais popularizada da imagem do futebol africano, sabe? Eu sinceramente acho que depois da Eurocopa, pra mim já é a Copa Africana, assim. Eu acho que a Copa América, se não se cuidar, vai ficar lá embaixo, porque eu acho que essa edição específica colocou a Copa Africana num nível bem bacana. E você faz um conteúdo nas suas redes sociais, no África Mamba e no Ponta de Lança. Você acha que chegaram mais pessoas em vocês com todos esses jogos africanos sendo transmitidos? Chegaram, cara. Assim, pô, desde que a gente começou a falar sobre o futebol africano lá em 2019, assim, foi uma luta, assim. Porque em 2019 a gente fez inclusive um abraço, um beijo pro Rubens Guilherme Santos, meu querido, que a gente fundou junto o Ponta de Lança aqui de São Paulo também. Ele tava indo pra Moçambique, e aí em 2019 não tinha nenhuma televisão que ia transmitir. Aí esse foi o grande motivo, porque a gente falou, pô, nenhuma televisão assim brasileira, aberta ou fechada, vai transmitir. Depois só teve um canal de streaming que transmitiu assim de última hora. A gente falou, pô, eu acho que a gente tem que começar a falar e criar essas histórias. Então a gente fez um Twitter, que agora é o antigo X agora, e a gente começou a cobrir os jogos, assim. E aí depois foi chegando a pandemia, a gente foi produzindo as histórias, daí como tava todo mundo mais em casa, a gente foi fazendo mais threads, assim. Mas a questão sempre foi a gente contar histórias que o pessoal não tava contando, sabe? E eu acho que o Twitter ajudou bastante, assim, nesse sentido. E aí a gente se aproximou muito da galera, principalmente de Angola, tá ligado? Uhum. Moçambique, pá. Eu acho que ajudou a gente unir dentro desse sentido Brasil e África e tal, que depois a gente vai falar melhor. Mas é uma relação, assim, que a gente sempre coloca, sabe? Essa questão do Brasil voltar a se aproximar mais do continente africano, porque tem muito a ver historicamente, né? E quando a gente fala de futebol africano, tem muito a ver. Mas é isso, contar histórias, mano. Essa sempre foi a nossa pauta principal, assim, nosso tema. Eu queria saber um pouco desse trabalho que vocês fazem, assim, conta pro pessoal, porque eu conheço o trabalho de vocês. Você já me ajudou com um monte de conteúdo para um vídeo do Al Ahly no Mundial É de verdade. Clubes, que ia enfrentar o Fluminense. E eu cheguei até você por um post do Salah, que eu sou muito É fã verdade. do Salah, então eu já acompanho tem um tempo. E eu queria que você contasse pro pessoal, explicasse como que são os canais e até o seu perfil pessoal. Cara, eu sempre, quando eu participo dessas coisas assim, eu esqueço de falar essas coisas. Se a pessoa não me lembra, eu esqueço de divulgar. Mas assim, a gente tem o Ponta de Lança, né? Que tem no Twitter, @PontaLancaPDL, tem no Instagram também. A gente produz podcast também sobre geopolítica, depois a gente pode falar melhor também. E aí vai fazer, acho que uns 2 anos, que eu abri um canal do YouTube, né? Que foi o África Mamba. Que na verdade foi dentro daquilo que eu acredito assim. Por exemplo, eu boto muita fé nesse lance de que, felizmente ou infelizmente, como a cultura africana, historicamente falando, e o que chegou aqui no Brasil, sempre foi algo de forma oral, histórias orais.
Mas eu acho também que dentro dessa cultura da internet, como as referências hoje estão tudo dentro dela e tudo que tá fora parece que não existe, eu acho que é importante a gente documentar. Aí eu fiz esse canal justamente por isso. Tipo, para documentar as histórias do futebol africano, factuais ou não, mas mais histórias também dos clubes, das seleções, pra servir de referência também, sabe? Tipo, não foi pra dizer que eu sou melhor ou não. Eu acho que pra contribuir com a cena. Eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, eu acho que, eu acho que é importante a gente criar uma bibliografia do futebol africano, seja em texto, em vídeo, para que aquilo, tudo que não está na internet hoje, parece que não existe. Então, se a gente documenta isso e coloca nas redes sociais, eu acho que serve como uma referência depois para as outras gerações, né? E esse conteúdo nichado é muito bom pra comentarista, É pra verdade. repórter. É muito bom. O pessoal usa muito isso É. pra fazer jogo, matéria, seja qualquer coisa, né? Então é um conteúdo muito importante, é um trabalho muito importante. E são poucas pessoas que fazem hoje ainda, né? Uhum, uhum. E falando sobre a história da Copa Africana. Eu fui pesquisar, né? E eu vi que a primeira edição aconteceu em 1957. E um fato que eu achei muito curioso é que a África do Sul não foi, ela foi meio que banida de participar porque eles queriam levar uma equipe composta só por jogadores brancos. Era a época de apartheid ainda. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque no resto do mundo eu acho que naquela época não é um negócio que uma seleção seria proibida por fazer. Mas na África foi. E é um avanço, um pensamento muito diferente, né? E eu acho que isso impacta diretamente na construção social da Copa Africana. Eu acho que ela já começou com esse pé direito. É, exatamente. E aí entra, acho que um outro fator, assim, quando a gente começou a produzir sobre futebol africano, a gente foi percebendo que, assim, não tinha muito como a gente falar só sobre o futebol dentro de campo, né? Porque, como a gente tá falando do continente africano, que é um continente extremamente diverso, ao mesmo tempo com muitas coisas que se ligam, mas ao mesmo tempo com muitas diferenças e muito complexo, a gente percebeu que quando a gente foi fazer a primeira Copa Africana, 2019, né, a gente esbarrou exatamente nisso, assim, nas origens da Copa Africana das Nações, a gente foi compreendendo o momento histórico e como a Copa Africana das Nações, ela é ainda, né, um torneio de união dos povos, né, o que o pessoal pode colocar como conceito como pan-africanismo, talvez as ideias que surgiram lá em 57. Se a gente for ver os países que estavam na construção da Copa Africana de Nações 57, era a África do Sul, que acabou sendo banida, como tu falou. Tinha o Sudão, que vinha por um processo também interessante de independência. Tinha o Haile Selassie pela Etiópia, que é o pai da cultura Rastafari, digamos assim. Depois pesquisa sobre Haile Selassie. Então, assim, realmente eram o Egito também. Então, eram potências e países que, sim, são um dos berços da humanidade e um dos berços da emancipação do povo africano. Então, tô falando isso para dizer que, desde lá, a gente percebe que a Copa Africana, ela óbvio que ela se modernizou, ela virou um negócio, óbvio, como todo esporte, a indústria do futebol, mas ela não pode ficar desalinhada da questão cultural, da questão histórica, da questão do sentimento de pertencimento, né? Então, vou falar, né? A gente chegou agora mais a Copa Africana das Nações em janeiro, aí toda aquela discussão de novo, de jogadores e tal, tal, tal. Mas assim, cara, isso não é uma grande questão, por exemplo, para jogadores como Salah, jogadores como Sadio Mané. Eu acho que para muitos desses jogadores, assim, dá para dizer facilmente que a Copa Africana das Nações é mais representativa que uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Porque é um torneio que tem uma simbologia muito grande. Então, até por isso, assim, a gente vai ver que grande parte das lendas do continente africano estão nessa prateleira porque venceram a Copa Africana das Nações. Não que eu queira pressionar o Salah. Mas uma hora vai ter que vencer. Vai ficar. Tá um pouco pressionado aí, mas é aquilo, né? Antes do Senegal vencer a Copa Africana, pô, a galera adorava ele do Liverpool. Pô, maneiro, o cara joga muito. Mas aí tem um documentário, que agora não vou lembrar o nome do documentário, que a galera ficava pistola. Pô, ele só joga no Liverpool, mas ele não joga tão bem no Senegal, que é uma mentira, ele jogava bem no Senegal sim. Mas a galera reclamava porque ele não tinha vencido a Copa Africana ainda. Aí ele venceu, aí ficou mais suave, assim. Então, assim, tem uma cobrança muito grande para jogadores como Salah, jogadores de seleções de ponta, Victor Osimhen, na Nigéria, vencer uma Copa Africana das Nações, né? Eu acho que é até uma cobrança um pouco mundial, É. assim, né? Um jogador de primeira categoria, ele precisa ganhar alguma coisa com a seleção pra se provar. O Cristiano Ronaldo precisou da Euro pra se provar em Portugal. E o Messi precisou da Copa América, que veio, assim, no final da carreira. Mas existe uma cobrança até um pouco mais forte com os jogadores africanos. Eu acho que isso é um assunto que sempre, tá sempre ali. A gente não fala muito, mas ele tá sempre ali. E você falou da fundação, né, do início da Copa Africana, e eram só 4 times
que começaram nessa primeira edição. E aí, eu tava dando uma olhada e eu percebi que durante os próximos 15 anos, o número aumentou de uma forma, assim, drástica. Subiu para 23 seleções participantes. Nesse ano, a gente teve 24, né? Então, já cresceu muito. E isso também foi por conta do processo de descolonização da África, né? Porque a partir dos momentos que os países conseguiam passar por esse processo de fato, eles começavam a se juntar à Federação Africana, a CAF, e participar de fato da Copa. Então, realmente, como você falou, é um negócio que sempre tá unido, né? Exatamente. E assim, é interessante, né? Porque se a gente for olhar lá na década de 70, a primeira participação de uma seleção africana numa Copa do Mundo, o quanto, por exemplo, demorou para as seleções africanas ganharem mais vagas, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Que é o principal torneio de seleções do continente africano. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente perceber, né? Como a gente chega em 2024, a gente percebe que depois de tanta luta, assim, por esse processo de descolonização, a gente também tem outros países que ainda estão vivenciando isso, né? Esse lance do continente africano, os países francófonos, um sentimento anti-França que tá rolando bastante nos últimos anos. Mas eu acho que quando o pessoal perguntou por que eu acho, de fato, que essa edição foi a melhor, que eu já vi, eu acho que foi a melhor da história até agora, porque eu acho que com o aumento das seleções, colocou um nível competitivo maior dentro de um continente que é gigante, né? Então, tinha muito aquele debate, assim, quando foi pra 24 seleções, né? Pô, será que é tão bom assim? Será que não vai cair o nível? Eu acho que era até um debate, assim, que era retirado de um outro contexto, talvez, do aumento de seleções na Copa do Mundo e tal. Só que, cara, a gente tem 24 seleções e ainda não é nem metade do continente africano, que é 54 países. Eu acho que é o ideal, 24 seleções. Mas eu acho que com o aumento disso, dá a oportunidade de outras escolas desenvolverem, ter um calendário mais competitivo, Cabo Verde, Angola, seleções que são tradicionais, mas que, pô, historicamente não chegam tão longe assim em Copa Africana das Nações, né? Mas eu acho que tudo isso, como tu falou, é resultado de um processo histórico de vários países que foram se desenvolvendo. A gente teve Angola, por exemplo, participando da Copa Africana das Nações, se eu não me engano, na década de 90, ou eliminatórias para a Copa Africana, e tava acontecendo uma guerra civil no país, sabe? Então, em década de 90, a gente tá falando, não tá falando da década de 50, 60. E aí, para concluir, se a gente for olhar, a maioria dos países que se descolonizaram, assim, é lá na década de 60, 70. Então são democracias muito jovens ainda, né? Sim. Quando a gente for olhar. E você falou sobre a Guerra Civil da Angola, e nos últimos anos, nas últimas edições, os países sede têm tido muita dificuldade em sediar a Copa Africana. A gente pegou aqui um dado que foi que em 2013 a Líbia foi a candidata, só que aí aconteceu uma guerra civil e eles tiveram que deixar de ser o país sede. A África do Sul se tornou a sede da Copa Africana de 2013. E em 2015 ia ser no Marrocos, mas não foi, porque eles se recusaram a sediar o torneio porque estava tendo um surto de ebola. Então, aí depois, em 2020, vem a Covid, 2021, né? É verdade. Vem a Covid-21 e Covid-19. E, por último, Camarões, que até pediu pra mudar a data do torneio pro início do ano, em 2021. Então, são várias questões africanas que o pessoal, acho que até... teve um negócio, o Keita, jogador do Liverpool, foi até preso, mantido Eu lembro disso. refém na Eu tô Guiné. rindo porque é triste, cara, mas é verdade. Cara, é tão bizarro que chega a ser É cômico. verdade. Ele foi pra Guiné pra disputar algumas partidas com a seleção e ele não conseguiu voltar pro Liverpool, ainda quando ele tava no Liverpool. Ele já saiu do clube, mas ele não conseguiu voltar por conta de uma guerra civil que tava acontecendo por lá. Não tenho certeza se era Eu guerra acho que foi um civil golpe ou militar que aconteceu mesmo. eu acho que foi um golpe Foi bem no meio mesmo. da E, competição. tipo, bem no timing que ele tava lá, aconteceu um golpe e ele não conseguiu retornar pro Liverpool. O Liverpool teve que ativar questões internacionais, assim, relações internacionais do Reino Unido. Foi um negócio muito complexo. Então, a África, ela tem essas nuances diferentes, né? Exatamente. Eu acho que de todas as histórias, assim, que eu lembro, assim, não da Copa Africana das Nações, mas de futebol das seleções no continente africano, eu acho que aquela história do Dia Drogba, né? O cara literalmente pro uma guerra em 2005, né? E depois a Costa do Marfim vai lá e garante uma vaga pra Copa de 2006, assim. E, tipo, é bizarro, né? Que se a gente for dar uma olhada, assim, pô, na fala dele, não foi só ele, foi ele liderando, né, um discurso nacional, assim, e os outros jogadores da Costa do Marfim, né? Eu acho esse um lance interessante, assim. Eu acho que, às vezes, beleza, a gente pode até comparar, óbvio que o pessoal vai comparar com jogadores brasileiros.
porque, sei lá, o Salah é tão engajado, não sei, num assunto específico, o Sadio Mané. Mas eu acho que são contextos diferentes, né? O continente africano, o país X, o país Y. Eu acho que tem questões ali culturais enraizadas que fazem, por exemplo, que esses jogadores, eles entendam a Copa Africana das Nações e representar o seu país no futebol europeu ou dentro de uma seleção africana como algo muito importante, assim. Mas, voltando ao que a gente tava falando, cara, eu acho que tem muitas coisas mesmo. Quando o pessoal fala, por que que a competição acontece em janeiro, em grande parte, não em julho? Pô, acontece em enchentes, inundações da metade do ano, sabe? Então não tem como ter uma Copa Africana das Nações na Costa do Marfim em julho, ou em Camarões em julho, junho, porque acontece inundações. Então é uma questão meteorológica, geográfica, Climática, sabe? é. É climática. Tanto é que vai ser agora 2025 no Marrocos, na metade do ano, porque a geografia permite. Assim como foi no Egito em 2019, mais ao norte, né? Porque Uhum. a geografia permite, assim. Então, acho que é importante sempre compreender esses contextos, assim. Eu acho que a imprensa, assim, brasileira também tá começando a aprender um pouco mais, assim, sobre ser um pouco menos eurocêntrico em algumas visões, sabe, sobre o futebol africano, que não é só da imprensa brasileira, é a imprensa Uhum. mundial. Mas como agora muitos desses jogadores já são campeão da Champions League, já estão nos grandes clubes. Eu acho que boa parte desses clubes já estão entendendo, assim. Só pra terminar, eu lembro de dois campeões que agora foram pra Costa do Marfim, né? Eu acho que o Haller, no Borussia Dortmund, e o Adingra, no Brighton, né? Pô, eles foram recebidos, assim, com uma festa, pô, absurda, tá ligado? No Leverkusen também, na Alemanha. Então, assim, a gente vê que pelo menos os clubes, assim, esses clubes que estão liderando grandes projetos na Europa, obviamente eles entendem a importância disso, tem uma mediatização e tal da Copa Africana das Nações. Eu acho que tá num hype bem interessante a competição. E, assim, você falou sobre isso e tem um processo agora. Eu tenho um dado aqui que dessa final, 6 jogadores da Nigéria nasceram na Europa e 9 jogadores da Costa do Marfim também. E eu acho que agora existe mais esse processo dos jogadores querem representar as seleções dos seus antepassados, dos seus pais. E é até um sentimento de identidade, né, que a Uhum. Copa Africana causa. Ela dá muito orgulho pro jogador disputar. É, exatamente. E assim, eu acho que agora, como grande parte das seleções africanas, as de ponta, de fato tem um projeto também, cara, porque eu sempre falo que às vezes não adianta só, entre aspas, o convite, se você não tem um projeto ali pra mostrar pro atleta, né? E assim, a gente vê algumas seleções que têm problemas históricos, assim, com questão de gestão, como Camarões, por exemplo. E aí tá aparecendo ali o Ademola Lookman, né? Que é o cara que é filho de nigerianos, que nasceu na Inglaterra, se eu não me engano, chegou a ser campeão mundial, se eu não me engano, com a seleção da Inglaterra uns anos atrás. E agora, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu acho, um ano e meio, escolheu representar a seleção da Nigéria. E assim, cara, eu acho que é um caminho sem volta, sabe? O Sebastian Haller é outro cara também, né? Chegou a jogar pela seleção de base da França. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Porque, tipo assim, a gente tá vendo já famílias que migraram, né? Sei lá, pra França, principalmente, pro Reino Unido, que já estão na sua segunda, terceira geração. E eu acho que vai ser muito comum, assim, mais comum, sim, a gente ver esses jogadores representando o continente africano. E assim, a gente tá vendo cada vez mais jogadores jovens já escolhendo as seleções africanas, né? Não é apenas, pô, um jogador com 30 anos de idade que, pô, tomou vários nãos da seleção da França e aí depois de 30 anos vai jogar para uma seleção africana. Não é problema também, tudo certo. Mas assim, a gente tá vendo que tá tendo um mapeamento da juventude africana na diáspora muito grande já nas categorias de base. Dá pra ver isso na Argélia, que tem uma diáspora muito grande na França, dá pra ver isso no Marrocos. Dá pra ver na última Copa do Mundo, né? Grande parte eram de filhos de imigrantes que nasceram na Espanha, na Holanda, na França. Então, isso não torna eles menos africanos, né? Que essa é uma outra questão também, que às vezes o pessoal coloca, da Copa do Mundo tinha isso. Marrocos, o Marrocos, pra desmerecer, eles colocavam esse detalhe como se fosse desmerecer, sabe? Como se fosse uma seleção importada, o que é um grande desrespeito, né? O próprio Hakimi, se eu não me engano, né? O Exatamente, Hakimi viveu exatamente. a categoria de base inteira Exatamente. na Espanha. Ele acho que fez alguns anos de base no Real Madrid, se eu não me engano. E ele falou, tem uma entrevista que ele fala assim, perguntaram pra ele, pô, por que tu não escolheu representar a seleção da Espanha? Aí ele falava, pô, cara, porque eu vejo o vestiário da seleção e não tem nada a ver comigo. E porque é um cara que, tipo assim, beleza, ele nasceu na Espanha,
filhos de marroquinos, mas ele sempre viveu como um muçulmano dentro da Espanha. O sul da Espanha, principalmente, tem uma influência muito forte, né? Exato. De influência moura, histórica, Exato. assim. Então, Exato. eu acho que é até uma questão de identificação. E na Espanha, você pode encontrar esses espaços. Eu acho que como um cara de uma família muçulmana, ele consegue encontrar com mais facilidade. Mas eu queria, inclusive, te perguntar. A gente estava vendo o vídeo da campanha das duas seleções que chegaram à final. E a campanha da Costa do Marfim foi uma Loucura, surpresa, né? foi uma loucura, uma loucura. Real. Eu queria que você comentasse um pouco, porque eu sei que você acompanhou de perto. Mas eu acompanhando assim por cima já achei insano. Eu achei que. Não, primeiro, classificou na sorte, né? No Não, mata-mata, aquilo ali foi absurdo, na né? repescagem ali, Aham. como melhor terceiro colocado. É. E depois, nas oitavas de final e nas quartas, consegue um empate sofrido, leva pros pênaltis e passa. E sem o Haller. Sem o Haller, é O Haller verdade. volta só na semi, né? Só na semi. Faz gol ainda. Faz gol. Entra e faz gol. Faz o gol da classificação. Faz gol, isso. E foi uma loucura. Cara, isso é muito louco, né? Cara, é cinematográfico, assim. Eu acho que a história mais cinematográfica que eu vi recentemente, perdão, sim, recentemente acho que só Zâmbia é melhor que essa, né? Porque Zâmbia, enfim, pelo acidente que teve na década de 90, perdeu toda uma geração e depois volta a ser campeão em 2012 e tal, quando ninguém acreditava. Mas a Costa do Marfim, cara, eu acho que é interessante, né? E a gente vê como é que é o futebol, né? A Costa do Marfim, pô, fez uma campanha, tomou uma goleada pra Guiné Equatorial, aí demite o técnico, ou o técnico se demite, o Gacé, que agora já até tá treinando o Olympique de Marseille já. E aí, cara, eu lembro que deveu o vídeo dos torcedores, das torcedores no estádio, saindo revoltados, assim, pô, típico futebol brasileiro, assim, revoltados, a pior seleção do mundo. E assim, na minha mente, eu também tava pensando, nem vou mais considerar a Costa do Marfim. Acho que em geral já tava pensando, pô, virtualmente eliminado, né? Mas aí, vários contextos aconteceram e, cara, impressionante. Eles chegam nas oitavas de final, a seleção da Costa do Marfim vence Senegal, que, pô, tinha feito 100% de aproveitamento na fase de grupos, era atual campeã. E aí eu acho que depois tem o MSC Faé que entra, né? Que já era um cara que era auxiliar ali, que ninguém conhecia fora da Costa do Marfim, digamos assim, ninguém. Era um cara que já treinava a seleção sub-23. E assim, foi pra terceira edição em que um técnico africano vence a Copa Africana. Isso eu acho que é um outro detalhe, né? Jamel Belmadi em 2019 com a Argélia, a LCC 2022 com o Senegal e agora o MSC Faé. Claro, foi num contexto muito específico, mas eu acho que dá um outro recado também, assim, sabe? Sobre como o continente africano, perdão, por mais que ainda tenha muitos técnicos que às vezes não tem um currículo tão bom assim, que talvez nem justifiquem muito eles serem técnicos de grandes seleções, e principalmente técnicos europeus, né? A gente tá vendo mais uma Copa Africana das Nações com mais um técnico africano comandando uma seleção africana, né? E um outro detalhe, né? A gente já foi pra última Copa do Mundo com todas as seleções africanas tendo técnicos africanos, né? E pela primeira vez na história da última Copa do Mundo, na Copa do Mundo, todas as seleções africanas venceram na competição, justamente quando tinha, em sua maioria, 100% técnicos africanos. Então, acho que esse é um outro momento, assim, pensando assim, pô, nos próximos 10 anos, assim, eu acho que vai ter uma safra de técnicos africanos muito interessantes. Então, acho que tem muito a ver com a história do Haller, cara, porque, pô, é gigantesco a história do Haller e do Adingra. Os dois, assim, eles tiveram problemas de lesão, né? Então, basicamente, os dois começam a jogar de verdade mesmo. O Adingra nas quartas de final ainda contra o Mali, o Haller na semi e na final. E esses dois caras são muito importantes porque eles se recuperam fisicamente e eles basicamente dão título pra seleção da Costa do Marfim. E, cara, é impressionante, né, cara? O Haller, assim, 18 meses antes dele ser campeão da Copa Africana, ele tava em tratamento de um câncer. Sim. Assim, pô, é arrepiante, cara. Eu acho que não poderia ter história melhor que essa, assim. Eu acho que se a gente entende o futebol como uma ferramenta da esperança, assim, eu acho que o Haller deu um grande exemplo, assim, impressionante. A gente tá vendo os gols da classificação pra final, né? Se eu não me engano. Uhum. Essa é a final já. Essa é a final, essa é a final. E o gol do Haller, que é realmente uma história de superação. É, real. E eu queria te perguntar, você acha que a chegada de técnicos africanos nas seleções africanas mexe com o vestiário em uma questão de identidade também? Mexe. Pô, essa foto é genial, tá?
Cara, mexe assim. Cara, eu nem falei, né? Mas eu comentei a Copa Africana das Nações pra quem, sei lá, não me conhece. Comentei a Copa Africana das Nações pela Band, então às vezes eu esqueço, viu? Não falei, eu até esqueço. Cara, eu acho que sim. Tem um documentário do Marrocos, eu acho que tá até num desses canais de streaming, mas acho que não tá no Brasil, que fala sobre a campanha do Marrocos na Copa do Mundo. E aí tem um vídeo específico, assim, no vestiário do Walid Regragui, né? Técnico do Marrocos, que ele fala algo assim, pô, eu sei que vocês estão aqui pela família de vocês, pelo fato de que grande parte dos Uhum. jogadores nasceram fora do Marrocos, né? Eu sei que, pô, aqui vocês estão pela família de vocês, não é só pelo país Marrocos, etc. O Ali Regragui também é um cara que nasceu fora do Marrocos também, então, assim, nasceu na França. Então, eu acho que quando o Marrocos chegou na semifinal, teve muito essa questão de ter um técnico que entendia o vestiário, entendia a cultura e entendia como as diferenças e as vivências muito parecidas, principalmente religiosas, entre eles, faziam diferença, assim, sabe? Tipo, a gente viu Marrocos com um culto, por exemplo, as mães, né? Tinha, quando a Marrocos vencia, os jogadores tiraram foto com as mães. E tem uma passagem, várias passagens no Alcorão, agora eu não vou lembrar exatamente como é que você que fala, mas fala sobre obediência às mães, algo do tipo assim. Então tem uma simbologia naquele Marrocos da Copa do Mundo de 2022 e a mesma simbologia que eu vi na seleção de Senegal, por exemplo. Que foi campeão da Copa Africana pela primeira vez em 2022, não tinha sido nem campeão na época do Diouf, e foi campeão justamente com um cara que havia sido vice-campeão lá em 2002 e um cara que entendia o futebol senegalês, assim. Não tô falando que, pô, não pode ter um técnico europeu numa seleção africana, mas assim, eu acho que é minimamente estranho a gente conceber um fato de um futebol africano, entre aspas, que começou a nível da seleção em 57 e grande parte dos treinadores e campeões da Copa Africana serem europeus. Eu acho isso minimamente estranho para ser refletido. Eu acho que tá acontecendo essa mudança gradual. E aqui no Brasil, até aqui no Brasil a gente acha esquisito, né? Uhum. Quando tem muita gente que é contra cogitar um técnico europeu na seleção, e a gente É, normalizou muito isso na África durante décadas. exato, exato. Cara, é muito louco, né? E aí é sempre. É impossível a gente não ligar isso ao colonialismo, assim. Porque a gente tá vendo em grande parte dos técnicos que treinam seleções africanas, principalmente da região da África Ocidental, da África francófona, né? Falantes em francês, sempre são assim, pô, técnicos que já estão lá na terceira prateleira do futebol francês e que vão treinar uma Costa do Marfim. Com todo respeito ao HC aí, que tá treinando agora o Olympique de Marseille, foi demitido. Mas enfim, mas agora tá no Olympique de Marseille. Mas assim, são caras assim que às vezes, pô, você vai olhar o currículo, não justifica ele estar ali, sabe? Mas aí tem aquela questão da construção do colonialismo e daquela imagem, muitas vezes, do Salvador, sabe? Pô, o Uhum. Salvador vindo da Europa, o francês que sabe mais do que nós africanos, sabe? Acho que é algo que o colonialismo construiu uma mentalidade assim histórica sobre, acho que sobre os próprios africanos assim, os próprios dirigentes, que é quem assina o contrato e tal. Mas eu acho que quando o Ali Regragui faz o que fez na Copa do Mundo, quando a gente tem um exemplo do Aliou Cissé em Senegal também, eu acho que as outras seleções elas acabam indo contra essa maré também. Então é isso. Eu acho, de fato, que o Jamel Belmadi começou isso muito bem lá na GE 2019. O Walid Regragui, eu acho que chegou no ápice, né? Primeira seleção africana numa semifinal de Copa do Mundo. E, assim, mostrando um jeito típico de jogar, de contra-atacar, de defender, não longe dos estereótipos de uma seleção africana, como se fosse só correria, como se fosse, enfim, como se uma seleção africana não pudesse montar bons sistemas defensivos, sabe? Fosse só um bando de jogadores correndo e Uhum. por muito tempo o imaginário assim de quem cobria futebol africano, seleções africanas, clubes africanos foi esse, pelo mundo inteiro inclusive. Então quando você vê um Marrocos muito bem organizado numa Copa do Mundo, com um sistema defensivo interessante, jogando contra as potências europeias, Portugal, Bélgica, e vencendo elas. Quando a gente vê uma Costa do Marfim tendo uma reviravolta com um técnico marfinense que entende a cultura e o vestiário ali, porque assim, agora é fácil a gente falar, mas se a gente for olhar ali lá atrás, como foi a quase eliminação da Costa do Marfim, ele teve que remobilizar 27 jogadores que já estavam basicamente com a mentalidade de derrotado para chegar no jogo contra Senegal Uhum. e ainda assim conseguir se classificar. Senegal, pô, tava num hype absurdo antes da eliminação para as oitavas de final. Então, assim, é mais difícil do que você parece, sabe? E eu acho que só um cara que realmente entende o vestiário ali,
já treinou esses jogadores no Sub-23 da Costa do Marfim, poderia remobilizar esse elenco, sabe? Então acho que dá mais um aprendizado sobre a valorização mesmo dentro do continente africano para esses técnicos africanos mais jovens, né? Porque o MC Faye deve ter um pouco mais de 40 anos, um técnico bem jovem ainda. E esse ano, a França, no geral, resistiu muito, né? Publicamente, às comemorações dos torcedores da Costa do Marfim, dentro da própria França, né? Os que moram lá. E eu lembro uma vez, eu tava visitando em 2019, que foi quando a Argélia chegou à final da Copa Africana. Tava lá nessa época? Eu tava. Caramba. No dia que a Argélia chegou na final, acho que é 14 de julho a data. É o aniversário da queda da Bastilha, que eles comemoram todo ano. É verdade. Foi exatamente no mesmo dia, então a cidade já tava um Cara, caos. tu tava na final, no dia da final? Não, eu tava na semifinal. Pô, mas devia estar uma loucura. Tava uma loucura. Cara, que loucura. Aí a Argélia chega à final, a cidade já tá toda mobilizada, e eles vão pra principal avenida comemorar. E, tipo, quando tem esse aniversário da queda da Bastilha, eles soltam fogos, então fica muita gente por ali na Champs-Élysées. E eu tava com a minha família, a gente entrou num restaurante que era todo de vidro, assim, e a gente só via um monte de gente passando com bandeira da Argélia, Pois, gritando, é muito legal, cara. estourando, tipo, sinalizador, aquelas bombas menores, assim. Então, tipo, rojão mesmo. E uma comemoração muito grande. Só que a repressão pra eles pararem era muito grande também. Eu imagino. Tipo, a avenida, ela é gigantesca, gigantesca. Em todas É as ruas... Champs-Élysées? Tá. Em todas as ruas... Elas não são exatamente perpendiculares, mas as ruas que dão nela. Em todas tinha pelo menos uns 7 camburões de polícia. Todas. E era uma concentração, assim, tipo... eles começaram até a cercar o lugar pro pessoal começar a sair. Nisso já tava chegando quase meia-noite, assim. Então eles não estavam, tipo... Eles estavam realmente se esforçando muito pra conter isso. E eu acho que é um negócio que acontece muito na França, né? Eu acho que hoje, principalmente, o incômodo é até maior. Mas já vem de tempos, né? Eles tentando reprimir o crescimento da cultura africana, principalmente em Paris. Inclusive, cara, teve uma época... Perdão, gente, a tosse. Que teve até uma polêmica, cara, envolvendo colocar uma espécie de cota nas categorias de base da seleção francesa pra que tentassem embranquecer mais. Assim, aquela ideia de purismo, né? Enfim, que a galera tem, assim, que é algo que a extrema-direita, ela legitima bastante, assim. É um discurso anti-imigração na França, né? E curioso que a França, historicamente, sempre explorou o continente africano e ainda explora, mas aí tá tudo bem, né? Aí, enfim. Mas é interessante, cara, nesse ponto de vista, porque, assim, a comunidade argelina eu acho que é uma das maiores comunidades africanas, se não a maior que tem na França, né? E, pô, a gente tem Benzema, né? Que, enfim... filho de argelinos, Zidane, eu acho que é o maior exemplo também. A gente vai ter outros grandes exemplos, mas é curioso como a gente percebe como esses movimentos, assim, eles fazem parte de um esquema muito maior, assim, que vai pra política, né, assim. E eu percebi porque, cara, agora chegou na comemoração da Costa do Marfim e aconteceu a mesma coisa, assim, jogaram gás lacrimogênio para os torcedores, tipo, se afastarem, foi nessa rua que tu falou também. Mas assim, tudo que eu percebo, assim, que acontece na França, de fato, é sempre no sentido de rebaixar mesmo, assim, os imigrantes, principalmente africanos, né, senegaleses, costa-marfinenses, argelinos, principalmente. Eu acho que tem uma questão da Argélia muito específica, porque, historicamente, a luta de libertação da Argélia contra a França foi a mais radical, assim. Então, claro, teve no Marrocos, teve em vários outros países, mas na Argélia é diferente. Você acha que tem um receio maior com os países do norte da África pelas questões muçulmanas? Tem, com certeza. Eu acho que até a ligação que o pessoal faz de um muçulmano com o terrorismo. Sim. Sabe? Tipo, e como se qualquer coisa que acontecesse, principalmente na capital francesa, algo do tipo, com algum imigrante, fosse mais um quesito pra justificar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que tem totalmente a ver, assim. Isso é racismo, assim, né, cara? A gente fala muito... A gente considera, muitas vezes aqui no Brasil, o racismo só aquela questão, né, do preto brasileiro. Mas, mano, o que acontece de racismo contra norte-africanos na França e na Europa, no geral, onde tem uma diáspora muito grande, é absurdo, assim. E, assim... É muito grande mesmo. E eu percebo que tem muito essa ideia de ligar, de fato, principalmente argelinos e árabes no geral, como pessoas de segundo escalão. Inclusive a França está provando, já provou,
alguma coisa assim, alguma lei específica, que eu não vou lembrar agora, para colocar filhos de imigrantes como cidadãos da segunda classe, que aí seriam pessoas que, por exemplo, não teriam direitos iguais aos franceses, digamos assim, como é que eu posso dizer, aos, entre aspas, nativos, como eles acham que Mas são. vocês Tipo, têm direito à noção? saúde, Eu ia coisas assim. perguntar que tipos de Esse tipo, direitos. direito à saúde, Aham. algumas coisas Educação específicas. gratuita, essas coisas? Essas coisas assim, depois eu tenho que, inclusive, pesquisar, mas eu sei que tá sendo debatido, ou já foi debatido Tá especificamente atrelado isso. às condições básicas, assim. Não é Que é nada justamente demais. Aham. pra afastar mesmo, assim, a questão das comunidades, assim, se a gente for ver os guetos que a gente tem, por exemplo, na capital francesa, realmente são todos bem afastados. São várias comunidades africanas, de árabes, dentro do continente africano, principalmente juntas ali, mas ao mesmo tempo me parece que são muito afastadas, assim, do grande centro, né? Porque é um projeto projeto político, projeto de cidade e tal. Mas eu acho que vai piorar essa questão, infelizmente, sabe? E eu acho que aí a gente vai chegar onde a gente estava falando antes. Tudo isso gera um contra-êxodo. Então, assim, obviamente que, assim, vai aumentar ainda mais o fato desses caras quererem jogar na seleção africana. Porque, pô, cara, eu tô sofrendo aqui racismo, minha família tá sendo achincalhada aqui, por que eu vou jogar na seleção francesa? E nada contra aos jogadores que atuam na seleção francesa, porque quem nasce na França é francês, ponto. Pode ser Uhum. filho de não sei quem, marroquino, algerino, mas se nasce na França, é também francês, sobretudo francês. Aí depois tem outras questões. Mas é isso. Inclusive, muita gente tentou invalidar a França de É 2018, né? verdade. Eu acho que na escalação titular tinham. Você falou de embranquecer a seleção, acho que tinham 4 jogadores brancos e os Uhum. outros 7 eram todos ou filhos de Uhum. imigrantes ou descendentes. Mas muita gente tentou, tipo, invalidar essa seleção como se eles não fossem de fato franceses. É, exatamente. E assim, eu acho que toda a Copa do Mundo tem isso, né, de novo, né? Depois de 2018, principalmente, foi campeã africana. Agora a gente teve a Copa do Mundo Sub-17 também, a gente percebe ali nos sobrenomes, né? Vários sobrenomes ali, Uhum. Marrocos, Argélia, Senegal e tal. O que não impede também dos jogadores daqui a pouco escolherem jogar por Senegal, outras seleções do continente africano. Mas como eu disse, quando a política entra no meio de forma mais radical, no sentido de separar é, para dividir, eu sei que é um pouco redundante isso que eu tô falando, mas não era exatamente isso que eu queria falar, mas é usar a política para separar e dividir, isso vai criar de fato uma próxima geração, essa atual e as próximas, que vão gerar um contra-êxodo assim dentro do futebol, de fato. Eu acho que vai chegar no momento que não vai ser mais uma grande questão escolher representar a seleção, sei lá, de Senegal aos 17 anos. Eu acho que já tá começando a mudar nesse sentido, sabe? Mas tudo tem a ver também como essas comunidades vivem o dia a dia ali na França. Não é só a França, claro, tem outros lugares da Europa também que são reprimem também, mas acho que a França como, enfim, um país que não está sendo tão bem visto assim também, alguns países como Mali, Burkina Faso, que já quebraram com relações diplomáticas, eu acho que são países assim que cada vez mais vão trazer mais a sua diáspora. Gana é eu acho que Gana é um grande exemplo assim, que é um país que utiliza da sua diáspora, por exemplo, o Idris Elba, o ator aquele, né? Tem um projeto de Gana, da presidência de Gana, que eles fazem parceria assim com esses não só jogadores, mas principalmente atores, artistas que estão na diáspora. E o Idris Elba, eu acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, esteve em Gana e, inclusive, eu acho que está construindo alguma produtora de cinema em Gana e tal. Então, tem alguns países que estão aproveitando isso como política Uhum. diplomática, sabe? Então, acho que esse é um momento interessante. E acho que não só na seleção, né? Alguns jogadores até, por exemplo, o Benzema, o Mané, o Mahrez foram jogar na Uhum, Arábia Saudita por questões religiosas também. uhum. Então eu acho que é uma... E o Salah, será que vai ou não? Não, não vai. Vai. Eu não tô pronto também, cara, pra isso. Ele é muito querido em Liverpool. Inclusive Cara, ele é um cara, eu gosto muito. Ele deve ser muito gente boa. O Salah tem um dado da Universidade de Liverpool, se eu não me engano, Uhum. que aponta que ele reduziu em 40% as denúncias de islamofobia na Pô, região da isso eu acho cidade. muito maneiro, mano. Pô, isso eu acho muito maneiro. Desde a chegada dele no Liverpool, as denúncias de preconceito contra imigrantes ou pessoas Uhum. de religião islâmica diminuíram em 40%. Isso é muita coisa. E tipo assim, se a gente for olhar, eu acho que a comunidade egípcia, eu acho que em grande parte, normalmente quem mora, né, fora do Egito, eu acho que vai pro Reino Unido mesmo. Então tem Sim. uma questão fundamental interessante. Pô, isso eu acho muito maneiro. Eu acho legal o Salah, assim, porque ele acaba sendo quase que um ídolo pop, assim, do Egito, fora do Egito, sabe? Então, tipo assim, se
Salah vai bem, o Egito como país vai bem. Se o Salah vai mal e a seleção do Egito vai mal, como foi agora na Copa Africana, o Salah não teve nem culpa, né? Se eles não no começo ainda. Mas enfim, é como se o país fosse mal também. E aí tem essa questão, por exemplo, os políticos, muitas vezes, que têm regimes bastante repressivos, normalmente eles utilizam a Copa Africana das Nações para sua imagem, assim como já foi na Líbia, assim como já foi na Costa do Marfim, Camarões, Biá. Então o Egito com o Salah tá sempre nessa coisa assim, pô, tem que vencer isso daí, cara, porque o país não tá lá essas coisas. Aí se o Salah aí vence essa Copa Africana das Nações aí, essa próxima, já dá uma aliviada pra nós aqui. Então tem essa questão assim, ele já foi pra 2 finais, não venceu nenhuma, mas acho que em algum momento vai vencer. Tem que vencer, né? E eu acho que ele ultrapassa a barreira do Egito, né? Eu acho Exato. que toda a região do norte da África, todo o mundo árabe, ele recebe isso muito bem. Eu tenho uma amiga da Líbia que Maneiro. ela é árabe e ela é do Islã também. Aham. E ela amava o Salah, amava. É o maior ídolo dela no futebol, assim, mesmo ele não jogando pela Líbia, não tendo nada a ver com a Líbia. E era o maior ídolo dela. Ela era apaixonada nele. Toda vez que eu posto alguma coisa dele até hoje, ela sempre responde, tipo, ai, meu ídolo, um monte de coraçãozinho, assim, uma fofa. Pô, cara, ele é massa. E agora a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Passou Luiz. rápido, hein? Passou rápido. Foram Meu 40 Deus. minutos, tá? Sério? Uhum. Caramba. Luiz, muito obrigada. Pô, cara, que isso. Cara, é muito louco porque eu já conhecia, né? A Gil já de internet e tal. A gente já tinha trocado ideia, mas é sempre massa estar aqui ao vivo, né? Falando sobre futebol africano. Eu tenho que agradecer. Sempre que quiserem convidar, estamos aí também. E só lembrando, né? Quem quiser seguir, Ponta de Lança, tem podcast, tem nas redes sociais. Quem quiser seguir lá, África Mamba também. É isso. E vamos para mais um ano, né? Daqui a pouco já tem Copa Africana das Nações de novo, tem eliminatórias para a Copa do Mundo em junho, se eu não me engano. Então, cara, é isso. Quem precisar trocar uma ideia, é só chamar nas redes sociais. E muito obrigado pelo convite. Só um abraço, juro que eu vou esquecer. Um abraço pra Júlia, um abraço pro Marcos Carvalho, pro Márcio Paulo, um abraço pro César Augusto Dozi, o nigeriano do grupo. Um abraço, já falei pra Júlia também, a Júlia Santos. Um abraço pra Camila Najma também, que é aqui de São Paulo também, tem raiz norte-africano. E eu vou esquecer de mais alguém. Mas é toda a galera do PDL que faz acontecer o projeto, eu não estaria aqui se não fosse eles. Então, um beijo pra vocês. Valeu, Luiz. Galera, se você gostou de toda a nossa transmissão aqui, da nossa conversa, curte o vídeo e também já se inscreve no canal do Denilson Show, que tem muitas novidades por aí. Valeu!